Fala galera deste canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Bom, se vocês estão percebendo, eu tô com a mesma roupa dos dois vídeos anteriores, é porque a gente grava um atrás do outro e vai publicando assim que dá. Hoje a gente vai conversar sobre Config Map e Secrets, que são, no meu ponto de vista aqui, para o que eu quero ensinar vocês é os itens que faltam para a gente fechar o escopo de publicar aplicações no Kubernetes. E para quando a gente for falar de CI/CD, né, de GitHub Actions, de manifesto Helm chart e tudo mais, é o que vai ser necessário para entender o que a gente vai estar fazendo. Vamos ao que interessa. Deixa eu abrir aqui, tá? Config Map e Secrets são duas coisas muito simples. Pode parecer complexo, talvez, para algumas pessoas, mas é simples, tá? O que é o Config Map, tá? Eu vou abrir aqui uma aplicação, WebStorm, deixa eu abrir aqui uma aplicação minha. Aqui eu peguei um arquivo .env da minha aplicação, tá? Eu vou criar aqui mais algumas URLs, mas vamos colocar assim, deixar aqui o Copilot fazendo o trabalho dele. Tá, isso aqui eu não preciso. Beleza. Então eu defini aqui variáveis de ambiente no formato .env, tá? Na aplicação. E isso aqui vai configurar a minha aplicação. Eu vou ter esses valores, essas variáveis, esses valores acessíveis para a minha aplicação. Porém, eu tenho valores que são confidenciais, por exemplo, o secret aqui. Vamos criar aqui o DB username e o DB password. Eu tenho username e password que podem ser sensíveis, eu tenho a porta que não necessariamente é sensível, e eu tenho um secret aqui que é sensível. Então, config map. O que config map vai ser? Config map serão os valores na qual eles não são sensíveis, né? Eles não, se forem vazados, eles não vão causar tanto estrago de certo modo, né? Posso até colocar aqui, por exemplo, app name. Posso até colocar assim, app name. São valores que qualquer um vai ler e ele não vai fazer muita diferença. Secrets já são os valores sensíveis, os valores que, talvez, dependendo do ambiente, não é qualquer um que vai ter acesso, não é qualquer um que pode ler, que pode escrever, tá? Essa é a diferença. E os dois funcionam da mesma maneira. A diferença é que o config map eu não tenho um tipo para ser armazenado, tá? Vamos vir aqui no nosso cluster, storage, caramba, storage config map. Quando eu clico em create, eu não tenho aqui uma definição de tipo nem nada. Eu vou especificar um nome, config map, e eu vou especificar aqui chave, valor. Posso colocar dados binários, posso colocar labels e annotations, mas basicamente os meus dados são textos limpos. Oxe, o que foi aquilo ali? Ah, tá. Textos limpos. E eu dou um create aqui. Tá. Não posso usar config map. Então, configurações. Opa, sem acentos também. Save. E aí eu tenho aqui o meu chave valor. E isso eu posso injetar no meu deployment para ler no meu deployment. Tá, então até aqui, config map. É uma forma de armazenar valores de configuração da aplicação ou dados não sensíveis. Lembre-se disso, dados não sensíveis. Secrets é o oposto. Nós temos dados sensíveis. E o que podem ser esses dados sensíveis? Podem ser valores de usuário, senha, nome da base, enfim, pode ser isso. Nós podemos ter chaves SSHs, chave SSH,
Nós podemos ter valores de usuário e senha para autenticação básica do HTTP. Nós podemos ter registry, nós podemos ter certificado TLS. E se eu não me engano, eu não lembro se tem mais um tipo. String data. String data acho que vai ser opaco. Temos o tipo customizado. Deixa eu ver. Aí vai aparecer mais alguns outros tipos. Para se cadastrar, aí vai depender do cluster. Então, por exemplo, Service Account Token, Docker Config JSON, que vai ser o caso do Registry. Deixa eu ver o que mais. Kubernetes Token, isso aqui eu não faço ideia do que é. Istio, isso aqui é da API do Istio, ok, certificado. Helm Release, eu também não sei o que é isso. Cloud Credentials. Cloud Credentials é para quando a gente vai configurar cluster, fazer um downstream cluster a partir do Rancher. Talvez isso seja um tópico interessante de trazer no futuro. Só que aí eu preciso pagar a nuvem. A gente precisa ter esse Rancher funcionando na nuvem para que o DNS, enfim, outro assunto, mas a gente cria aqui a credencial e ele é salvo como Cloud Credentials no cluster local. E aí, quando a gente cria secret, a gente coloca valores sensíveis e a gente coloca, dependendo de como a gente está criando, nós colocamos os valores como base 64, tá? No caso aqui, cadê? Eu estou usando valores limpos mesmo, tipo, não está com base 64. O secret está com base 64. Beleza. Bom, vamos lá. Vamos então fazer este caso aqui, tá? Então eu vou fazer aqui, vou trocar o delete. Espera aí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vou trocar delete por apply. Beleza, vamos lá. Eu vou criar um namespace. Hoje esse aqui eu vou executar como linha de comando aqui no Moba. Então vamos criar um namespace. Aí a gente aplica aqui o config map, tá? Aplicamos o config map. Vamos aplicar aqui o secret, certo? E, por último, vamos aplicar o deployment. Agora, como é que funciona aqui no deployment? Bom, vamos lá, né? Tirando a parte aqui de metadados, seletores e tudo mais, eu tenho aqui um app container. Eu gerei aqui, peguei aqui uma imagem Alpine base, tá? E coloquei um comando aqui. O que que esse comando vai fazer? Ele vai ler as variáveis de ambiente e vai imprimir essas variáveis, os valores dessas variáveis no console log, tá? E por fim, ele vai... Como é que a gente vai obter esses dados, tá? Então eu tenho aqui a env. Eu não lembro se eu comentei isso aqui. Deixa eu ver. Não, eu comentei sim. Variável de ambiente aqui. Tem variável de ambiente, então eu comentei sobre isso. Então a gente tem aqui as variáveis de ambiente, a gente injeta essas variáveis de ambiente, tá? A gente pode fazer de duas maneiras. Aqui ele especificou valor por valor para poder injetar no cluster, mas dependendo a gente só referencia o config map e o secret diretamente e lá a gente vai obter o valor com a chave, como é a chave definida no secret e no config map. Mas vamos seguindo. Então, database host, ele vai pegar o valor do config map. Database port vai pegar o valor do config map. E username e password ele vai pegar do app secret. Aqui ó, tem também um outro exemplo de como a gente carrega as variáveis de ambiente, tá? Dessa maneira aqui, a gente só coloca config map ref e secret ref, qual é o nome. Esse volume mount aqui, eu vou passar fogo nele que não precisa. Certo? E aí a gente aplica esse manifesto aqui no nosso cluster. Vamos abrir aqui. Eu não criei nenhuma aplicação para fazer isso porque precisa mostrar no console mesmo.
Então vamos lá, exemplo app, tá criando aqui os containers. O que eu estou estranhando é que está demorando um pouquinho para criar, mas tudo bem, seguimos. Vamos, meu jovem, que eu não tenho a noite toda para fazer isso. Opa, ele deu erro. Aqui, ó, create container error config. Couldn't find key. Deixa eu dar um zoom. Couldn't find key. Database username in secret config map example app secret. Couldn't find. Ah, eu troquei para username e password. Então aqui não é database username, é só username e password. Aí a gente aplica de novo. Cadê o MOBA? Agora eu acho que vai. Vamos lá. Deployments. Updating. Aí, ó. Running. E vai ter mais um running. Vamos olhar o log aqui. E aqui ele não pegou nada. Que legal. Que legal. Tá, vamos debugar. Bom, eu não sei o que exatamente aconteceu, não entendi aqui. Mas acontece que funcionou. Só esse print aqui que ele não funcionou de primeira. Mas quando a gente abre aqui o nosso... Eu vou abrir aqui um shell com o pod, tá? E vou fazer aqui um echo... Deixa eu ver um shift insert. Echo database. Ó, ele imprime aqui o valor, só que tá bem pequeno, né? Ele imprime aqui o valor, tá? Eu não sei exatamente o porquê que esse eco aqui dessa maneira não imprimiu, mas ele está funcionando. Então, assim, a gente tem agora acesso a esses valores na nossa aplicação, né? Eu até imprimi um env aqui para mostrar que não só esses caras, mas também como inúmeras outras variáveis aqui, nós temos esse acesso. Tá? Então, ó, hostname desse pod, qual que é a home aqui, ó, barra root. Aqui, ó, são os valores do app config que foram, do config map que foram carregados. Vamos ver o que mais que nós temos aqui disponível. Nós temos algumas coisas do Kubernetes e, e as nossas variáveis de ambiente. Então, assim, tudo isso que a gente configurou aqui, né, foi carregado. Não só dessa maneira aqui, como também dessa maneira aqui, ó, o env from. Né? A gente tem um env from e no app config, vamos olhar aqui o app config, nós temos aqui o app properties, database host, database port. Se a gente olha aqui, database port, database host, app properties aqui, né, da mesma maneira, né, aqui tá até um pouquinho errado porque tá um igual aqui, app name igual my app, né, porque a gente acabou configurando aqui uma propriedade aqui com múltiplas linhas. Mas, enfim, nós temos então a nossa configuração através de config map e secret. E o que que isso implica no final das contas? Deixa eu molhar o bico. Eu vou pegar o caso de aplicações .NET, que é o mais comum isso acontecer. Geralmente a gente tem app settings, development, testing, staging, production, enfim. Nós temos esses arquivos de configuração dentro da aplicação. Então, quando está rodando com a variável ASP.NET Environment, lá se eu não me engano, production, ele vai ler o appset de production. Se está rodando development, ele vai ler o development. E se caso a gente quer alterar algum valor, seja porque está errado, seja porque mudou, a gente precisa fazer um republish da aplicação. E isso gera um novo build, dependendo do build, dependendo do pipeline, demora uma era, e assim a gente vai tendo esse gargalo por causa, às vezes, de uma linha ou de um caractere que nós erramos. Assim, o que a gente faz? Dessa maneira, a gente configura uma aplicação com um arquivo .env, que é basicamente esse arquivo aqui que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Que tem chave e valor. Tá? A gente utiliza esse arquivo .env com chave e valor e grande maioria dos frameworks, ou eles leem isso de maneira nativa, ou eles têm alguma biblioteca
para fazer isso. O Python mesmo tem um, se eu não me engano, a gente faz um import .env, agora eu não lembro agora se é load ou from .env, e a gente faz assim, load env, se eu não me engano. Não me lembro agora corretamente. A gente faz um load env, e ele vai ler o arquivo .env, tá? Se existir, ou mesmo ele vai ler as variáveis de ambiente que aquela aplicação está rodando. Então, por exemplo, no caso ali do Kubernetes, como eu mostrei, né, nós temos aqui outras variáveis de ambiente que vão estar disponíveis na nossa aplicação, certo? Assim, se por acaso a gente precisa reconfigurar a nossa aplicação, e eu vou mostrar como isso funciona, eu vou minimizar aqui. Peraí, deixa eu tirar o zoom. Fecho isso. Vamos fazer esse teste agora aqui ao vivo em cores. Service Discovery Storage. Eu vou pegar aqui aquele config map e deixa eu colocar aqui no namespace que eu estava mexendo. Não. Aqui, config map example. Então eu vou pegar esse config map, eu vou editá-lo. Eu vou chamar aqui de exemplo.com.br. Porta 54321. Save. Beleza. E bugou o rolê aqui. Agora eu venho aqui no meu workload. Se eu olhar aqui, se eu abrir aqui as minhas variáveis de ambiente, eu vou ter aqui database port 5432 e qualquer outro que eu também, o database host, né? Eu coloquei .com.br. Eles não estão atualizados. Eu vou fazer isso aqui, ó. Redeploy. O que o redeploy vai fazer? Ele vai republicar os containers, tá? Agora, se eu vier aqui, eu tenho. Vou dar um zoom aqui. Aí deu zoom, demais. Aí. Então eu tenho aqui agora o meu database port 54321 e eu tenho aqui meu .com.br. E quantos segundos demorou para a gente poder ter a versão de pé já, com a configuração atualizada? Quase nada, né? Foi questão de segundos. Se eu fizer de novo, eu tô vendo aqui que eu tô com um probleminha aqui, gente. Ele não tá conseguindo atualizar de maneira correta o status das coisas. Ele tá demorando um pouquinho, tá com certo delay. Eu vou avaliar o que que é isso. Não tem nada no cluster, não deveria estar lento assim, mas enfim. É isso que acontece. Por isso nós precisamos usar sempre config map, secret e .env nas nossas aplicações, para que numa necessidade de atualizar a configuração, isso seja fácil, prático e não onere o nosso tempo para atualizar alguma coisa, certo? Então, finalizamos aqui a nossa série de vídeos sobre Kubernetes. Vocês têm agora o conhecimento básico, só a surface, só a superfície do mundo Kubernetes, né? Vocês já têm aí o conhecimento para poder construir uma aplicação ou usar uma aplicação existente. A gente já falou de deployment, já falou de service, de config map, de secret, de ingress. Então a gente já abordou a maioria dos tópicos. O único tópico que eu não vou abordar é a parte de volumes, que para aplicações stateless, que eu acredito ser o que a gente tem que publicar no Kubernetes, não seja tão necessário, tá? Mas eu deixo aí para vocês de tópico para estudo, que é a parte de volume, como que gera o PV, como que gera o PVC, como é que conecta no pod, como é que monta, e aí escrever e ler arquivos dentro de volume. É um pouquinho mais chato, mas é necessário o estudo, tá? E como as palavras finais de sempre, se você gostou do conteúdo, curta, se fez sentido para você, se ficou alguma dúvida, se quer um tema diferente, que não seja estudo de volume, comente no vídeo, compartilhe com sua rede, com os colegas que estão aprendendo e vamos seguindo a nossa jornada, aprendendo cada dia mais. Vejo vocês nos próximos vídeos e até breve. Muito obrigado.